Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 28 de agosto, sexta-feira, começa mais uma abertura de mercado. Hoje a gente teve aí na China mais uma alta, nas bolsas asiáticas. Eu vou falar de bolsas asiáticas porque muita gente dá muita atenção para a bolsa da China, quando na verdade, na minha opinião, é a bolsa menos importante, uma das bolsas menos importantes da Ásia, justamente porque ela, diferente da economia chinesa, que acaba afetando o mundo inteiro quando se mexe ou quando muda a perspectiva, a bolsa da China é uma bolsa muito menos madura do que a economia, muito menos madura do que a economia, do que a bolsa de um monte de países aqui, por exemplo, da América Latina. É uma bolsa que onde principalmente os investidores, pessoa física, são os que atuam. Mas lá as bolsas asiáticas subiram, refletindo inclusive a alta ontem que a gente teve no mundo inteiro, que foi uma alta patrocinada por um dado que saiu nos Estados Unidos, que veio muito acima do esperado, que é um dado muito importante, que é o PIB, né, o Produto Interno Bruto, e isso fez as ações do mundo inteiro disparar, inclusive aqui no Brasil. Nosso mercado chegou a estar subindo mais de 4%. No meio da tarde, a partir das 3, 3h30, deu uma corrigida, né? A bolsa foi para 2% de alta e se recuperou tudo no final. Enfim, isso foi muito importante ontem para os mercados. Hoje, esses mesmos mercados que estão com uma volatilidade muito grande, Europa e Estados Unidos, né, corrigem um pouco, e por isso os nossos índices futuros aqui também apontavam para a abertura do queda, o que acabou acontecendo. Então, ontem a gente fechou o índice futuro por volta de 48.500, hoje a gente cai cerca de 1%, aí cotado a 48 mil pontos, né, 48.020 pontos. Tá? O dólar, que ontem também continuou corrigindo, uma correção que começou antes de ontem, também caiu ontem, aliás deu uma bela operação de venda, por sinal, no day trade. Hoje amanhece com um gapzinho de alta, né? Então ele bateu lá 3.660 e agora está aí cotado a 3.572, mas de qualquer forma um gap de alta em relação ao fechamento de ontem, tá ok? Bom, já que a gente já está no gráfico, vamos falar um pouco do Ibovespa, né? Então o Ibovespa, essa semana foi uma semana de forte recuperação, mesmo que a gente tenha tido esse candle bem feio aqui na segunda-feira, né? Rompendo a mínima de sexta-feira, vindo para uma queda muito forte. O mercado se recuperou dessa queda de segunda-feira, fazendo na quarta-feira uma grande barra de alta, né? Deixando a semana já no positivo. E ontem uma bela alta aqui também, uma alta bem forte. Se a gente olhar aqui para trás, né, vai demorar para a gente ver um candle tão grande quanto esse, talvez esse aqui, que foi aí no começo do ano, no mês 3 de 2015, quando a gente começou a onda de reversão de tendência para essa alta que a gente teve aí no ano. Só aqui que a gente teve uma alta tão forte, né? E com isso, né, a gente começa a olhar para o gráfico semanal e percebe aquilo que a gente comentou durante muito tempo com vocês, né? Que era a necessidade de uma correção de toda essa queda, justamente porque é muito difícil a gente falar, né, de vendas com o mercado com perna muito esticado. Lembra da história do elástico, né? Que eu sempre falo para vocês, que vocês devem estar cansados, né? O elástico estava muito esticado para baixo e é natural que em algum momento o mercado volte a corrigir e venha pelo menos na região de médias móveis, né? Quando o mercado cai, mesmo que passa por 2 dias de alta, 3 dias, o pessoal está falando que é o terceiro dia seguido de alta, né? Mas se a gente for olhar bem na segunda-feira, né, não foi uma alta, né? O mercado subiu na segunda-feira aqui 0,47, né? Então eu vou falar que foram 2 dias de uma belíssima alta, mas quando na verdade essa alta, né, é só o repique de toda essa queda, né? Então a gente tem uma queda aí entre o topo e o fundo aqui de 27%, e a gente está repicando só parte do que caiu, né? Então não é mudança de paradigma, não é mudança de tendência, não é nada disso, né? Na verdade é só um repique de toda essa queda por enquanto, né? Sempre, quem estuda gráfico, né, é sempre bom ficar muito atento, porque isso aqui
daqui a alguns pregões a gente pode chegar à conclusão de que esse realmente era o fundo, enfim, quem comprou aqui por algum motivo, porque consegue prever o futuro, ou porque achava isso ou aquilo, ou porque observou nesse fundo um suporte importante, vai até ganhar mais dinheiro. Mas quem é grafista de verdade, né, vai esperar lá para daqui 10, 15 pregões o teste desse fundo para, se enxergar aí uma possibilidade de reversão de tendência, começar a pensar em compra, tá? Então, por enquanto, pessoal, não tem nenhum sinal de reversão de tendência. Por mais que a gente tenha uma abertura em baixa, eu acho que a gente poderia ter uma correção dessa queda até maior, que seria mais saudável, né? Por exemplo, uma correção que viesse aqui até os 50 mil pontos, né, para fazer a retração até 61% de Fibonacci. E aí sim, o preço chegou nesse ponto, como a gente não tem ainda nenhum sinal de reversão, a gente poderia pensar numa venda para de novo ver o preço cair, testar esse fundo aqui, que é o fundo da semana, perto aí dos 42.800 pontos, perfeito? Eu sei que quando o mercado começa a subir depois de uma forte queda, né, tem algumas ações que caíram muito, né? Então, por exemplo, as ações de siderurgia, faz 3 meses que elas caem sem parar, né? E aí quando vem a correção, é claro que elas precisam, nessa correção, voltar pelo menos um tantinho no que caíram, né? Como elas caíram absurdamente, então passam 2, 3 dias subindo 5, 10%, como aconteceu ontem, por exemplo, com as siderúrgicas. A gente tem a impressão de que a gente vai perder o bonde. Oh, meu Deus do céu, agora vai subir, GGBR vai voltar a valer R$30 e eu não vou conseguir pegar, né? A CSNA estava valendo não sei quanto, valorizou 20% em 2 dias, e agora é o fundo, eu não consigo pegar. Mas tem uma regra na análise técnica, né, que impede, que ajuda a gente não ficar com essa sensação de que perdemos o bonde, que agora tudo vai bombar e vai subir até a lua e a gente não vai conseguir pegar, que é o conceito de todo topo e todo fundo recebe um teste, tá ok? Então, se a CSNA no futuro, se a GGBR no futuro for reverter tendência, elas vão voltar para testar esse fundo que ficou, e aí se não romper, aí acaba sendo um bom momento. Aí este momento, essa oportunidade a gente não vai poder perder, tá? Porque essa provavelmente vai ser uma oportunidade, assim como são todas as oportunidades de reversão de tendência, uma oportunidade muito rentável, tá? Então o Ibovespa caiu, o dia que ele mostrar a reversão, essas que mais caíram provavelmente farão maior repique, a gente vai ficar de olho nesses ativos para compra, tá? Eu estou falando isso, pessoal, mas repito, ainda não tem nenhum sinal desse, né, de compra, nenhum sinal de reversão de tendência. Eu só estou comentando isso porque muita gente fica com essa preocupação de perder o bonde. Não dá para pegar repique, não dá para ganhar com consistência, né? A gente está falando de swing trade. É claro que no day trade foi possível fazer excelentes operações de compra essa semana a partir de segunda-feira, tá? Mas é só no day trade, né? Para quem vai dormir comprado por vários dias, né? Esse tipo de movimento é um movimento que você não consegue pegar e ganhar dinheiro com ele com consistência. Você pode até acertar uma vez ou duas, porque deu sorte, né? Mas se toda vez que subir um dia você comprar, provavelmente no final de um ano você vai olhar sua conta e vai ver que você perdeu dinheiro, porque é muito mais fácil você ficar focado na continuação da tendência, né? E na tendência de baixa é natural que caia. É muito mais fácil você ganhar dinheiro com foco na tendência do que na contratendência, tá? Bom, muitos ativos se mexeram com muita força, as configurações não mudaram no gráfico diário, né, mas muita gente tem dúvidas e quer enxergar principalmente pontos de resistência e pontos de suporte. Então, a partir de agora, eu queria começar a responder as perguntas de vocês. Fique à vontade para perguntar. Eu vou pedir somente o seguinte: a partir de agora, deixa o chat mais para a gente debater sobre o que a gente está falando aqui, sobre os ativos que a gente está falando, dúvidas que vocês vão ter sobre determinado ativo, e deixa o bate-papo para depois, só para a gente conseguir acompanhar com mais facilidade o que vocês estão pedindo, tá ok? Vamos começar olhando YouTube. O DJSN pediu para dar uma olhada em YouTube. Então, se puder colocar aí no meu gráfico, vamos lá, YouTube 4. Então, vamos começar a olhar YouTube 4, né?
deixa eu tirar essas marcações para a gente começar a estudar aqui isso aqui de forma diferente, né? A primeira coisa que eu quero fazer com vocês, e vou fazer com praticamente todos os ativos, para vocês entenderem que esse aqui é um ponto apenas de correção, pelo menos por enquanto, né? Olha só, YouTube fez uma onda 3 para baixo, né? Vocês entendem esse conceito, imagino eu, né? Então Elliott falava, vamos lá, a teoria de ondas de Elliott, né? Que é uma teoria complexa, mas que é importante falar dela nesse momento. Que quando você tem uma reversão de tendência, né? Por exemplo, quando você tem uma onda 1 e aí depois você tem uma onda 2 que não consegue superar o topo da onda 1, essa próxima onda aqui, que chamava de onda 3, ela geralmente é a maior onda da tendência, tá? Ele falava que quando essa onda é pequena, ela tem essa onda aqui, tá? Do topo da onda 2 até o fundo da onda 3, ela tem pelo menos 100% do tamanho dessa, tá? E aí o que aconteceu? Alguém desenvolveu essa ferramenta aqui, que é projeção de Fibonacci, ou seja, o cara vem aqui, mede a onda 1, tá certo? E projeta a partir desse topo. Então ele costuma buscar os alvos da operação projetando 100, 127, 161% da onda 3. Então o que YouTube fez foi fazer uma onda que tem um tamanho semelhante ao tamanho da onda 1, tá ok? Então ela cumpriu esse primeiro objetivo de queda dela e está repicando aqui nas médias, né? E aí vai mais um conceito interessante, tá? Que é a retração de Fibonacci. Quando você tem uma perna muito grande, essa correção costuma ser muito grande também e costuma ficar entre 50% e 61% de retração dessa perna anterior. Então o YouTube está chegando exatamente nessa região, onde muito provavelmente vai encontrar ao menos uma resistência, tá? Que é essa região entre 28 e 25 e 29 e 10. É aqui que a gente tem que se preparar para que, se tivermos um pivô relevante, a gente voltar de novo a pensar em venda, tá ok? Então, neste ponto aqui, a gente tem que prestar muito atenção em YouTube. O que a gente pediu, quer dizer, quando estava caindo aqui, a gente fez venda em YouTube, se não me engano, neste rompimento, foi muito bom, deu um bom dinheiro. Agora, a gente estava pedindo desde semana passada para passar por um repique, para que a gente pudesse ter de novo um bom gerenciamento para iniciar nova venda. Pois bem, esse repique veio. Vamos ver agora se o preço, mais uma vez, quebra o nosso galho e faz um movimento bem legal aqui para a gente conseguir pegar uma venda de YouTube, por exemplo, com um risco pequeno, né? Já emendando, até porque muita gente pede, como Storelli, pede BBDC, pede BBAS, né? O movimento nesses outros bancos é muito parecido. Então, olha só, fizeram onda 3, perfeito? Chegaram aqui a até mais do que 100% de retração, de projeção, até 127%, e agora está passando por uma correção. A correção em BBDC ainda é muito pequena, né? A de YouTube foi muito mais completa. Então, Bradesco corrigiu bem menos do que YouTube, ela nem chegou aqui a 50%. Então, fica de olho aqui nessa região entre 25,55 e 26,45, porque se der bobeira por aqui, a gente começa a pensar em venda também, tá? Vamos dar uma olhada em BBAS, para finalizar aí os bancos. Mesma coisa, né? BBAS. Olha que linda de tendência rompida, que beleza de trade, né? Vamos tirar aqui essa linha, porque já rompeu. Então, mesma coisa, né? Então, já cumpriu a projeção de 100% de Fibonacci? Já, né? Veio a 127%, né? Que é a segunda projeção. E agora começa a corrigir. Mas também uma correção pequena ainda, né? Pode corrigir muito mais antes de voltar a cair. Então, quando se corrigir só isso, vai ser até pouco, né? BBAS pode vir a 20,77, a 21,62, que ainda assim é só uma correção da tendência de baixa aqui, e aqui a gente vai pensar de novo em venda, tá? E só conceitualmente, tá, pessoal? É muito importante, eu vou colocar aqui em YouTube 4, né? É muito importante a partir de agora a gente ficar de olho no gráfico de 60 minutos, né? Porque o que acontece com 60 minutos? É ele que vai definir para a gente, né? Se por acaso a gente vai ter uma subida um pouco mais forte desses ativos ou a gente vai voltar para a tendência de baixa. Perceba, YouTube foi novo fundo, subiu, desceu, fez pivô de alta, foi lá para cima. Inclusive rompeu o topo anterior.
Então o YouTube está em tendência de alta, muito provavelmente passa por uma correção para voltar até a média, o que é normal na tendência de alta, sobe, 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 recua até a média. Quando o YouTube voltar a subir, se ela romper esse topo, tá, a correção acaba sendo maior do que a gente não imaginou, porque eu não estou imaginando nada aqui. Se quiser subir, repicar até onde quiser, tá ótimo. Quanto mais subir, maior meu alvo, tá ok? E a gente desencana de pensar em venda. Se por acaso o YouTube, depois que começar a subir, falhar e aí fizer um pivô de baixa, tá vendo? Olha, a gente vai pegar o rompimento desse pivô aqui, do fundo desse pivô que vai ser criado, para fazer a venda, tá? Então a gente está falando aí de uma possibilidade de venda em YouTube daqui uns 3 pregões no mínimo, tá? Então é bom começar a ficar atento porque esses 60 minutos aqui vai ser decisivo no momento da gente pensar na próxima venda de YouTube, tá? Tem um comentário aqui que eu acho o investidor estrangeiro manda... Imagine que estrangeiro mandam dólares para o Brasil e como está muito valorizado, compra ações que estiverem em baixa e daí o lucro é muito grande, compram quantidades maiores e preços baixos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A gente, na verdade, a gente viveu com isso, quer dizer, cresceu com isso e durante a nossa vida inteira a gente foi terceiro mundo, né? E aí a gente cria na nossa cabeça de que o gringo, o estrangeiro, o investidor estrangeiro é mais inteligente, é mais rico, é mais esperto, vem para a bolsa e só ganha dinheiro, que ele vem aqui para sacanear os sardinhas e é o tubarão e tal, não sei o quê. Deixa eu te contar, porque eu conheci bem de perto todos esses investidores, né? Deixa eu te contar que a mesma dificuldade que eles têm, a gente tem também, tá certo? O gringo, só por ser gringo, ele não é mais inteligente, ele não é mais rico, ele não é mais esperto, não é nada disso do que a gente, tá? Na verdade, o cara que está aqui comprando, provavelmente é um funcionário de um banco, talvez até ganhe mais que a gente, tá? Do que o brasileiro, mas ele tem a mesma dificuldade, ele acerta e ele erra, né? Então, essa coisa de que o gringo sempre ganha, que a gente sempre se ferra e tal, não sei o quê, é coisa de gente que, de certa forma, tem algum recalque. A gente precisa parar com isso, tá certo? O brasileiro ele é tão inteligente, tão esperto e pode ser tão bom operando como qualquer investidor em qualquer lugar do mundo, tá? Então a mesma dificuldade que esse cara tem, a gente aqui tem. E as mesmas facilidades também a gente tem. Então tem que parar com essa coisa de que achar que o gringo só ganha dinheiro e que a gente só se ferra e começar a focar muito mais no mercado, porque a única coisa que ele vê é o que a gente vê também, no mercado. Talvez ele receba uma informação um pouco antes que a gente, porque ele paga $2.000 por mês para ter uma plataforma muito melhor do que a nossa plataforma que a gente está usando aqui, tá certo? Mas isso é importante para quem faz operações assim, tá? Para a gente que faz operações de swing trade, se a gente vai comprar 10 ou a 10 e 10, não muda nada no resultado final, tá? Então, esquece disso e foca só numa coisa, preço. Esquece, se você está querendo fazer swing trade, operações de curto prazo, tá certo? Esquece de tudo, do gringo, do tubarão, da sardinha, do não sei o que, e da economia da China. Cara, foca só numa variável, que é o preço do ativo que você quer operar, né? Fica muito mais fácil, né? Porque trabalhar com uma variável num gráfico que tem 2 eixos é algo que a gente faz desde a nossa época de escola, desde o primeiro grau, e a gente não fica tão suscetível a mudar de opinião e ir contra o preço, que é o que acontece, como por exemplo em dias de fortes movimentos, como foi segunda-feira. Segunda-feira todo mundo queria vender, abriu na mínima e foi a mínima também da semana, né? Aí na terça-feira abre no topo, todo mundo quer comprar, o mercado devolve, né? Então todo mundo quer comprar porque ficou lendo que vai subir, quando na verdade o preço não mostrou isso durante mais do que uma hora, né? Então esquece de tudo isso e foca numa coisa só, que é no preço, que eu acho que, tenho certeza, tá? Que você vai performar muito melhor, tá? Fluxo a gente também tem, Levi. A gente também entende isso. Se você pegar softwares como, por exemplo, o Profit Chart, que inclusive vai ter aqui para a XP esse software muito barato, a gente fechou a parceria com eles e por um preço de um stop você vai conseguir pagar uma mensalidade do software, você também consegue ver esse fluxo. E mesmo quem não consegue ver no intraday, né, e muita gente acaba fazendo isso,
Por exemplo, eu sei gente que sabe dos últimos 2 anos quem são os maiores compradores e vendedores, quem está comprando, quem está vendendo. Nós temos no nosso relatório matinal e mandamos para todos os clientes que nos solicitam um e-mail mostrando exatamente o fluxo de investidor estrangeiro, investidor nacional. Tudo isso a gente tem a qualquer momento, né? Então hoje a economia é muito mais globalizada, as informações são muito mais fáceis de serem encontradas, né? Antigamente você tinha arbitragem entre a Petrobras aqui e a DR da Petro lá em Nova York, porque era difícil saber em tempo real quanto estavam as duas, né? Hoje em dia você tem isso gratuito, o preço da DR e o preço da Petrobras, quer dizer, agora as duas valem a mesma coisa, porque de certa forma são a mesma coisa, né? A DR é o direito de comparação da Petro aqui no Brasil, então a DR tem que valer a mesma coisa que a Petro. Esse spread, por falta de informação, meio que acabou, né? Então isso acontece porque essas informações estão muito mais assim, né? No momento em que saem, mesmo o cara que está lá no interior do interior, se ele tiver internet, ele vai acabar ficando sabendo alguma fração de segundo depois do que o investidor institucional, tá? Bom, então a gente falou um pouco dos bancos, deixa eu falar aqui um pouco sobre Petri 4. Ela é muito, muito, muito interessante, é um gráfico muito, muito interessante, né? Esse aqui foi call nosso há 2 semanas atrás, quando a gente falou de venda aqui a 9,50. Ela chegou aí num ponto muito importante, que é exatamente esses R$8 no gráfico semanal, onde já tinha batido 3 vezes, rompeu e acabou fechando acima. Ótimo, né? Como é que você vai vender um ativo aqui na segunda-feira que estava caindo nessa perninha aqui, né, 27%? Não tem jeito. Então agora a Petro passando por um repique. É um repique muito pequeno ainda, né? De certa forma, não dá nem para considerar essa perna aqui uma perna tão grande, né? Mas enfim, vamos pegar daqui. De certa forma, até 9,60 a Petro pode vir e ainda assim vai ser só e somente só uma correção de tendência, tá? Então, por enquanto passando por uma correção. André, eu comprei contigo lá, o dia que você deu compra em Petro, naquela segunda-feira lá que todo mundo achou que ia cair, eu comprei a 7,70. Tá comprado ainda? Eu não fiquei comprado, né? Eu não gosto de ficar comprado em ações de swing trade contra a tendência, né? No day trade você até faz a operaçãozinha no gráfico de 5 minutos, reverte tendência toda hora, é fácil, né? Mas se ficou comprado, fica muito atento com essa região aqui, porque é essa região aqui que o mercado vai encontrar bastante dificuldade, muito provavelmente vai encontrar bastante dificuldade e vai virar para baixo aí para testar o fundo, tá? Então fica atento com essa região entre 9,20 e R$ 9,62, tá? Deixa eu ver aqui mais ativos que pediram. O Edson pediu para dar uma olhada em PECAR 3. Ou é 4? É 4, né? PECAR 4. Então, PECAR também passando por uma correção, tá? Então, PECAR fez um movimento muito lateral até 2 semanas atrás, rompeu essa lateralização para baixo e agora voltando nessa região que era suporte, tá? Perdeu essa região, né? E acabou voltando aqui para esses níveis. O que era suporte, tá? Pode virar resistência. Na verdade, em geral, vira resistência, tá? Então é bom ficar atento aqui com esses níveis, porque aqui é muito provável, né, que tenha muita dificuldade e se a PECAR virar para baixo, quem sabe já dá para pensar numa próxima venda, tá? Então muita atenção com esse nível de PECAR, porque aqui é um ponto, na minha opinião, de bastante resistência, tá ok? Bom, eu estou vendo muita gente pedir índice, né? O índice está caindo aí um pouco mais, já está caindo mais de 1%, está 47.900. E o dólar também caindo, né? Ele abriu lá em cima e já está aqui bem perto da mínima do dia. A gente tem 2 especialistas, pessoal. Quem opera índice dólar, né? Geralmente é o cara que gosta do day trade. Nós temos 2 especialistas em índice em dólar que ficam durante todo o pregão acompanhando o investidor. Aliás, nós temos 3 salas, uma de day trade, onde as pessoas vão fazer operações de compra e de venda durante todo o dia. E a gente tem 2 salas do que a gente chama de tape reading, que para mim é um negócio até novo, né? Eu sempre gostei muito do gráfico na tomada de decisão, e aí conheci algumas pessoas que liam fluxo olhando o book de ofertas e outras ferramentas que foram desenvolvidas para ajudar nessa leitura de fluxo, né? Que são o Kleber e o Alisson, né? Eles ficam lá na Arena do Investidor, que é um conjunto de salas criada para ajudar o investidor durante o pregão na tomada de decisão.
Eu queria mostrar para vocês como vocês acessam, até porque é gratuito, é uma ferramenta da corretora XP, mas por enquanto está aberta para todos os investidores. Então, mesmo não sendo cliente, você pode usar essa ferramenta. Se você vier aqui no site da XP, xpi.com.br, depois em Educação, a Arena do Investidor, você vai entrar aqui na página onde fala um pouco dos profissionais que estão participando, que fazem parte da nossa equipe. Clicando aqui, acesse a sala dos analistas e professores, vai abrir aqui uma plataforma que a gente chama de Blackboard, tá? Que a gente chama não, né? Que tem o nome Blackboard, que é a plataforma EAD de educação à distância mais utilizada no mundo, tá? E aí você clicando aqui, vai abrir aqui um Java, que essa aplicação roda em Java, e aqui você vai poder entrar em contato e conversar com o professor durante todo o pregão, tá ok? Se puder mudar para minha cara aqui de novo, só para eu explicar. Nessas salas a gente tem uma sala dedicada ao investidor iniciante, não que a gente fique lá só falando e não fazendo, né? Eu faço, inclusive, nessa sala quem fica sou eu. Eu faço day trade nessa sala, eu faço swing trade e falo sobre todos os outros investimentos, renda fixa, renda variável, enfim, né? Só que eu faço 4 operações day trade por dia no máximo, né? Porque eu sempre falo com antecedência, olha pessoal, tem uma possibilidade assim, 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 se romper esse ponto a gente vai entrar e tal, não sei o que, marco aonde tem que entrar, ensino o cara a preencher a boleta, quer dizer, dou o suporte inicial para quem está começando. Deixa eu mostrar aqui se puder. Então aqui, ó, né, essa sala aqui, você entrou, a plataforma é essa, você pode escolher a sala. A sala que eu fico é a sala de formação de investidores. Depois tem a sala do pregão ao vivo, que é onde a gente fala de gráfico, né? Olha só, você consegue ver a tela do professor, consegue falar com ele, se clicar em falar, você pode fazer pergunta para o professor. Tem chat, você pode escrever para ele. E tem essas duas salas de tape reading. Uma é com foco só em dólar, fica aberto das 9 às 5 da tarde. E uma é com foco só em índice, tá? Aqui está das meia-noite às 17. Eu preciso arrumar, porque também é das 9 às 17 horas. Fora isso, as operações que eu abri durante o dia, tanto de day trade quanto de swing trade, ficam nesse controle de operações. Um controle da sala de pregão ao vivo e outro controle da minha sala, onde eu fico aqui, que é a sala de formação de investidores, tá ok? Gente, fica o convite para vocês. Se vocês quiserem acessar, é gratuito, nem precisa ser, por enquanto, né? A gente não sabe, provavelmente até o final do ano nem vai precisar ser cliente da XP, vocês podem ficar nessa sala aí tranquilamente e ter a minha companhia lá durante boa parte do pregão, tá? Agora eu não sei se foi Juliana ou Juliano, eu escrevi aqui, não estou entendendo nem minha letra, né? Que pediu a BEV3 para a gente olhar. A BEV3 é um gráfico que eu adoro olhar, né? Porque é um gráfico muito desafiador, né? Que é o gráfico de consolidação, né? Que é um gráfico aí de preço andando de lado, né? Então a BEV até conseguiu romper a consolidação no início da semana, né? O Daniel está falando que difícil é entender a linguagem deles, concordo. Você não vai conseguir fazer isso na primeira vez que você for para lá, né? Mas, cara, a primeira vez que eu vi uma aula de cálculo 3, ou em algumas faculdades de engenharia chama cálculo avançado, eu também não consegui entender nada daquilo, achei que era coisa de louco. E depois você vai ver que é muito mais simples do que imagina, porque de certa forma eles estão ali falando, diferente do cálculo 3 que você tem infinitas variáveis, eles estão falando e tentando achar uma coisa só, que é a direção do preço. Então a variável é só o preço, né? Então, com o tempo, depois de alguns pregões acompanhando, você começa a entender. E veja só, se eu conseguir entender aquilo lá, vocês vão conseguir também, porque eu sou atrasado e sou difícil para mudar de opinião em relação às coisas, eu não gostava muito daquilo, e hoje eu olho, entendo, e é impressionante porque vários momentos que eu estou dando venda ou compra no dólar, porque está furando um fundo importante, eles estão com a mesma opinião e passando as mesmas operações, acreditando que aqueles pontos também são importantes. Então as coisas meio que se cruzam, até porque a gente está analisando a mesma coisa que é preço, tá? Bom, vamos lá falar de Ambev, né? Então a Ambev, que tinha aqui o suporte perto dos R$18, perdeu na segunda-feira, mas acabou já fechando acima disso, então continua aqui a consolidação dela. Eu continuo não vendo direção para ela, se o caso é fazer trade, não tem muito o que fazer aqui, tá? Ela está no meio do caminho entre o fundo importante, que é 18, e a resistência importante, que é 20, tá ok? Enquanto estiver aqui nesse meio, em consolidação,
não tem muito o que fazer. Aí o melhor a fazer é ficar de fora, tá ok? O pessoal também pedindo bastante para dar uma olhada em SUSB 5. Pois bem, SUSB 5, para quem não sabe, né, eu tenho um programa no domingo que chama Estudo de Domingo, e faz 3 semanas seguidas que eu falo de venda de SUSB 5, né? Ela por enquanto não caiu. Essa semana eu cancelei todas as vendas que eu tinha deixado no pipeline, quer dizer, se fizer tal movimento a gente vai vender. Aí fez um movimento muito esquisito, a gente cancelou todas as vendas que tinha para a semana, né? Mas provavelmente semana que vem eu vou falar de novo de venda de SUSB 5. André, o gráfico está mostrando que vai cair, algum pivô? Não, não tem nada mostrando. A única coisa que está mostrando que vai cair é exatamente esse padrão de candlestick aqui que a gente chama de BB abandonado de baixa, tá? Quando você tem um candle forte, um gap, outro gap para baixo, e é um padrão que eu nunca vi dar errado, tá? E eu não estou falando que não dá errado, né? Eu estou falando que eu nunca vi dar errado em mais de 10 anos que eu acompanho análise técnica. Ele não aparece muito, eu já devo ter visto uns 5 padrões como esse. No topo histórico da Petro, no fundo da crise de 2008, em Cirela uma vez, e mais provavelmente 2 ou 3 vezes durante esses 10, 12 anos que eu tenho de mercado. Então, a SUSB para mim eu não consigo comprar, aliás, eu não gosto mais do setor, parece que tem alguma coisa que segura essa alta nas últimas 2 semanas, que segura a alta, não tem conseguido esticar como na disparada do dólar das últimas vezes. E eu penso em venda de SUSB abaixo de 16,21, tá? Abaixo disso eu sou vendedor de SUSB, muito vendedor, tá? Bom, em relação ao aluguel de ações, Daniel, quando eu falo em venda, sim, é aluguel de ações, né? Não necessariamente todas as ações, você consegue alugar todas as ações. Isso depende de ter disponibilidade de ações para alugar, tá? No Home Broker da XP, você tem uma abazinha no Home Broker, é o último ícone, tem um saquinho de dinheiro, você aperta lá e você consegue digitar o ativo e fica sabendo lá se ele está disponível para aluguel. Se der um ok lá, você não precisa nem avisar a corretora que você vai dormir vendido, tá? Ou que você vai alugar a ação. Você simplesmente deixa vendido, chega no final do pregão, a corretora vai lá, aluga o papel para você e você fica tranquilo. Se você clicar lá e está lá sujeito à disponibilidade, entre em contato com a corretora antes de vender, aí você tem que ligar na corretora para ver se ela consegue encontrar aquele papel para que você faça o aluguel, tá? Vamos lá, vamos continuar dando uma olhada em Pomo 4, que é o pedido do Rafael. Pomo 4. Bom, Pomo 4, assim como boa parte dos ativos da Bolsa, passando por uma correção, tá? Ela tem forte tendência de baixa, já fez onda 3, né? Agora é ficar olhando aí onde ela vai parar de subir para a gente pensar em uma nova venda, né? A resistência dela está entre 2,20 e 2,29, aqui nessa região, né? É a região onde você começa a pensar em venda novamente para Pomo 4, tá? André, posso pensar em compra? Pode pensar em compra, daqui umas 2 semanas, né? Então, se Pomo 4 subir, descer, não fizer um novo fundo, pode ser que venha uma reversão de tendência, aí sim a gente vai pensar em operação, tá? Com ela. Vamos lá, uma outra recomendação que a gente deu aí há bastante tempo, né? Se não me engano, umas 3 semanas atrás, em Mafrig, no rompimento aqui de 5,50, ela está subindo bem perto aqui do alvo. Eu tinha falado com vocês já para ajustar o stop para baixo desse ponto, que era 5,71. Depois falei para colocar abaixo de R$6 e continuo com a mesma impressão, tá? Ela tem aí tendência de alta, esticou bastante, voltou na média de 17 períodos, voltou a subir. Primeiro alvo 6,95. Tem que colocar o stop porque não faz sentido aí a gente deixar voltar tanto antes de pensar em sair da operação e torcer para ela bater pelo menos lá perto desses R$7, ok? Vamos lá. CEMIG 4. Bom, assim como boa parte do mercado, né, em tendência de baixa. O que é essa linha aqui? Vamos dar uma olhada se tem algum suporte aqui nessa linha. Tem fundo aqui de 2011. Fundo aqui de 2011 nessa linha, né? Então, se a gente colocar num gráfico mais longo,
a gente percebe que se perder esse fundo aqui, o próximo fundo está bem aqui embaixo, 6,60, né? Que coisa feia, né? Como é que pode? Uma subida forte, aí veio aquela crise lá quando mudaram as regras aí das empresas de energia elétrica, uma subida e agora uma queda muito forte, né? Então esse para a CEMIG é um ponto de muito suporte, né? Eu não gosto de comprar quando você chega nesses pontos, tá? Mas se você achar que é um bom ponto e gosta desse tipo de operação, coloca um stop abaixo de 7,71, tá ok? Eu acho que já faz sentido. E você que gosta desse tipo de rompimento, eu acho aí que rompendo esse 7,70 dá para pensar numa venda, tá? E você vai colocar stop, por exemplo, acima de 8,30, tá tudo certo, tá bom? Topo do mundo. Pois, abriu a conta XP e nunca consegui orientação. Olha, orientação para abrir conta na XP é só entrar no site que vai estar aqui, ó, xpi.com.br. Abra sua conta, tá ok? Clicou aqui, é preencher os dados. Se você quiser colocar aqui, inclusive, olha, conheci a XP através do André Moraes, tá? Faz isso que dentro em breve a gente vai fazer um super curso aí. Quem tiver colocado essa como conhecer a XP André Moraes vai inclusive ganhar esse curso de presente, tá? Você vai colocar aqui, clicou, abre a sua conta, você vai estar aí com a conta aberta em até 48 horas, 72 horas. Para muitos já está funcionando o cadastro digital, ou seja, você consegue, na hora que você está abrindo, já nem precisar mais de anexar os documentos. A XP tem um algoritmo que procura esses documentos na internet, se achar, você nem precisa enviar mais. E a partir do momento que você abriu a conta, cara, eu te convido para você vir aqui na Arena do Investidor. Qualquer tipo de dúvida que você pode ter sobre qualquer investimento, você pode tirar aqui na Arena do Investidor com a gente. A gente está lá das 10, das 10, né, mas o pessoal a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde. Então entra lá que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar e resolver qualquer tipo de problema que você tiver aí com o seu home broker ou qualquer dúvida, como é que funciona o XP Pro, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, enfim. Tudo que você quer saber, você deve estar esperando o contato porque você tem alguma dúvida, certo? Pode entrar lá e perguntar, pode tirar dúvida comigo, você pode fazer isso conversando comigo ou fazendo pergunta via chat, a gente vai estar à disposição para te ajudar, tá ok? Vamos lá falar de algumas ações que estavam em tendência de alta até alguns dias atrás, que agora perderam força e caíram, como é o caso da RADL, né? De fato aqui, a RADL ainda está em tendência de alta, porque ela não perdeu o fundo, que é 35,29, tá? Mas tanto a RADL, né, a Ciel, a VEG, tá certo? A Brasfoods, todos teve o mesmo comportamento, né? Elas perderam a média de 72, tá? Eu vou voltar para a RADL, que foi o pedido, tá? Elas passaram para baixo da média de 72. Então, para esses ativos, eu já começo a pensar que eles vão ter mais dificuldade para continuar a alta que eles tiveram nos últimos meses. Primeiro, que o meu indicador, o difusor, aliás, que já está disponível lá para quem tem esse gráfico aqui, que é o gráfico do TradeZone, no Home Broker da XP, tá? Lá tem um íconezinho lá onde você consegue colocar o difusor já montado do jeito que está aqui. Então, esse indicador aqui já te mostra uma coisa muito simples, né? Que é divergência, né? Então aqui você teve um novo topo, enquanto aqui o indicador não conseguiu fazer um novo topo. Então ele mostra aí que, olha, muito cuidado porque esse topo pode ser um topo importante. Então quando tiver um teste, se esse topo não for rompido, você começa a pensar em reversão de tendência. Então com essa informação, mais a informação de que o preço está abaixo da média, veio para baixo da média, mais a informação de que isso aqui tem já o cruzamento para baixo, eu começo a imaginar que tanto a RADL, quanto o Cielo, quanto o VEG vão ter vida difícil nessa subida. Portanto, aqui eu sou muito mais vendedor se isso aqui começar a se complicar nessa região do que comprador, tá? Se eu tiver errado, deve rapidamente chegar nesse topo e ultrapassar. Então, ultrapassou 44 e 44, qualquer sinal do indicador não tem valor nenhum, que vai valer o preço, tá? Mas eu não compraria antes desse rompimento. Então, eu prefiro esperar isso aqui subir, se recuperar,
bater cabeça, largar um stop mais curto aqui, por exemplo, fazendo uma correção, e aí sim, no rompimento, você pensar na compra, tá ok? Agora, o que eu prefiro mesmo é que isso aqui não suba até aqui, venha aqui até esse meio de caminho, tá? E comece a cair de novo. Aí eu acho que vai ficar interessante para a gente pensar numa venda na reversão de tendência, tá ok? André, esse programa que você usa, nós podemos usar também para ver esses gráficos? Sim, esse é o gráfico do Home Broker da XP, tá? A única diferença é que ele tem o fundo branco e o gráfico do Home Broker tem o fundo preto. Para dar aula, eu não gosto de fundo branco, eu acho que o pessoal consegue enxergar com muito mais facilidade, eu consigo também enxergar com muito mais facilidade o fundo preto. Desculpa, o fundo branco, tá? Por isso que eu uso esse aqui, mas é o mesmo que tem aí no Home Broker da XP, tá ok? Na XP você tem tanto o gráfico do Home Broker quanto o gráfico do XP Pro, perfeito? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, mas convido todo mundo a participar da Arena do Investidor e vou conversar agora com o Ricardo Kim para saber aí o que teve de novidade durante a noite nos mercados da Ásia e o que acontece aí nessa manhã nos mercados americanos e europeus. Bom dia, Kim. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Esse aí eu acho que é o principal destaque, principalmente doméstico, acabou de sair o PIB bem abaixo do esperado agora no segundo trimestre. Assim que saiu o PIB, o índice futuro já recuou, quando eu vi estava caindo 1,5%, e também ajuda essa questão lá fora, né? Você acabou de citar bolsas Estados Unidos e Europa caindo, a gente teve ali lucro industrial na China pior do que esperado, e todo mundo ainda tentando tirar mais informação sobre o Fed, quando que ele vai começar a aumentar a juros. Então isso aí tem impactado bastante, mas vamos ficar de olho principalmente no PIB que saiu e também na discussão da CPMF, que está todo mundo falando nessa volta da tributação, André. Ótimo. Só por curiosidade, quanto que foi o nosso PIB? O PIB caiu 1,9 no tri contra tri e no acumulado cai já 1,2. Então uma queda bem forte em linha com o que a gente está vendo nos últimos trimestres, né? Pois é. Bom, pessoal, vamos ficar atento. Tomara que a gente tenha de novo uma grande volatilidade aí no índice, no dólar, nas nossas ações, porque para trade, tanto faz para onde o mercado vai, né? É importante que ele se mova. Eu vejo o pessoal discutir se vai a 30 ou se vai a 60 mil, né? Eu falo, cara, eu não quero nem saber disso. Se for a 30, eu quero ter feito uma boa venda, né? Então é isso que eu estou procurando. E se for a 60, eu quero fazer uma boa compra. Se preocupem com isso também. Um bom final de semana a todos. Kim, bom programa aí. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a nossa reunião matinal. Hoje é dia 28 de agosto, sexta-feira, e principais destaques aqui, começando com o Brasil. Realmente essa queda do PIB chamou um pouco a atenção, em números grandes ali no segundo trimestre caiu 1,9% contra o trimestre anterior, e o esperado era 1,7%. Também a discussão aí da CPMF, todo mundo falando, o Congresso já se mostrou contra, principalmente os presidentes ali da Câmara e do Senado, o Cunha e o Renan, falando que são contra e que dificilmente isso aí vai passar lá no Congresso, mas o governo, por outro lado, precisa aí dessa arrecadação para atingir aquela meta do superávit a ver. Isso está trazendo bastante ruído ali, principalmente no âmbito político e também na parte fiscal. Teve algumas declarações do SCAF também, depois de uma janta que o Temer teve com alguns empresários, criticando pesadamente ali o Levi, com toda essa questão de aumento de tributos, etc., e também prejudicando a parte dos empresários. Então ele foi bem criticado aí pelo SCAF, com um discurso um pouco mais duro aí nesses últimos dias. E como eu falei, na parte internacional, os principais destaques foram na China, o lucro industrial abaixo do esperado. A gente teve também injeção, né, ali do Banco Central Chinês, mas de qualquer forma, bolsas lá fora caíam, petróleo caía também, apesar de petróleo, se a gente lembrar, ontem subiu quase 10%. Mas para falar um pouco mais no detalhe de cada um desses destaques, eu vou chamar agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, a gente acabou de ter esse PIB agora, veio um pouco mais fraco do que aguardado, e também veio com uma notícia um pouco ruim, que foi o aumento no consumo do governo. A gente com bastante discussão de ajuste fiscal, vou falar um pouquinho mais em detalhe desse PIB,
Então ele recuou no segundo trimestre 1,9% na comparação com o primeiro, e na comparação com o segundo trimestre do ano passado a queda foi mais forte, de 2,6%. Então a gente já está naquela chamada recessão técnica, 2 trimestres seguidos já de queda. O primeiro trimestre também foi revisado para cima na queda. Eu destaquei aqui quanto que cada setor caiu. O agropecuário, que era um daqueles que mais tem apresentado resistência, ele recuou 2,7%. A indústria, que vem mais sofrendo, caiu 4,3%. Os serviços, 0,7%. E aí o consumo das famílias caiu 2,1% e o consumo do governo avançou 0,7%. Acho que esse também seja um ponto negativo. Indo em detalhe nesses três, a indústria, obviamente, a parte que mais caiu foi a construção civil. A queda foi de 8,4%. Também em detalhe, indústria de transformação caiu 3,7%. E atividade eletricidade, gás, água, esgoto, limpeza caíram 1,5% nesse segundo tri. Anotei aqui também a parte dos serviços, destaque negativo, o comércio recuando 3,3%. Então, basicamente, esses números mostraram que a atividade está em forte queda. A gente ainda deve ter os números do terceiro trimestre com uma queda talvez ainda um pouco mais acentuada. Os economistas têm entrado em consenso que esse, pelo menos, não só tem como deve ser, não só deve, como eles torcem para que seja o último trimestre de uma queda tão forte que no último trimestre do ano a gente começa a apresentar uns indicadores um pouco melhor, para aí sim a gente ter uma perspectiva melhor para 2016 e para os próximos anos. Aí a gente ainda teve essa discussão do CPMF. O que a gente tem para passar para vocês de interessante aqui, o governo está com a proposta em mente de votar simplesmente aquilo que foi extinto em 2007, ou seja, retornar para o patamar de 0,38% na alíquota. O governo avalia que eles conseguiriam arrecadar em torno de 68, 70 bilhões de reais já no próximo ano, o que seria bem indispensável para eles para conseguirem atingir a meta de superávit de 2016. Sendo que está cada vez mais difícil alcançar algum superávit em 2015 e sem essa PMF o governo já avalia que vai ser ainda mais difícil no ano que vem. Ainda em discussão, vai ser apresentada na segunda, alguns empresários, alguns políticos já fizeram algumas declarações sobre o tema. O Eduardo Cunha, presidente da Câmara, já falou que acha pouco provável que seja aprovado, mas de qualquer jeito, se pandarem, o processo vai transitar, segundo ele. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, avaliou que com a economia em retração, aumentar esses impostos é um tiro no pé. Também estão os presidentes das duas casas sendo bem contrários a essa proposta, mas de qualquer jeito é esperado que já na próxima semana a CPMF seja apresentada pelo governo. Em destaque também agora, indo para... Ainda a gente teve, que nem o Kim falou, só um minuto aqui, o Temer, o Paulo Scaff, ele falou que é contrário ao Levi permanecer no posto, falou que ele está acabando com a economia. Curioso porque ele não comentava isso antes, quando ele era um pouco mais beneficiado. E hoje a gente vai ter o resultado do setor público consolidado em foco. Indo para a parte da Europa, para não me estender tanto, a gente teve em destaques, a gente teve o PIB do Reino Unido avançando, o indicador de preços ao produtor da França permanecendo estável. De qualquer jeito, os dois indicadores foram lidos como positivos pela Europa, mas as bolsas de lá ainda estão mais apreensivas com o que vai acontecer nesses últimos dias, principalmente agora que a gente vai ter o simpósio de Jackson Hole, onde estão diversos membros de bancos centrais espalhados pelo mundo, concentrados nesse simpósio. Então eles estão interessados em ver o que os membros do Fed vão comentar, principalmente o que o vice-presidente do Fed vai falar sobre esses últimos acontecimentos, sobre esse PIB que veio mais forte, que pode ou não reforçar esse call para essa primeira taxa de juros em setembro, e também sobre essa turbulência da China. Turbulência da China, que inclusive, como quem falou, a gente teve o lucro industrial caindo, uma queda anual de 2,9%, mas também a gente teve novas interferências por lá. O Banco do Povo da China injetou 60 bilhões de yuan, em torno de 9 bilhões de dólares no sistema bancário, por novas operações de liquidez de curto prazo. E também a gente teve outro destaque, foi a permissão para que os governos locais se endividem um pouco mais. Eles elevaram o teto de swap das dívidas, passou de 2 trilhões de yuan para 3
1,2 trilhões, em torno de 500 bilhões de dólares. Então, eles fizeram 2 intervenções novas para tentar deixar um pouco mais estáveis, estimular um pouco ainda mais o mercado por lá. Últimos destaques foram a parte do Japão. A gente teve 2 altas, uma positiva e outra negativa. Uma alta positiva foi as vendas do varejo, que elas aumentaram 1,6% na comparação mensal, a quarta alta seguida, e a outra parte foi a taxa de desemprego, que cresceu para 3,3%, ainda um patamar considerado baixo para eles, veio em linha com a expectativa do mercado, mas de qualquer jeito a bolsa de lá apresentou queda por hoje. Eu vou devolver agora para o Ricardo Kim. Espero que todos tenham tido uma ótima semana e que o final de semana seja ainda melhor, e a gente se vê semana que vem. É com você, Ricardo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações aqui, Brasil e internacional. Agora eu vou passar para a parte de empresas, começar aqui com Cielo. Ela anunciou que pretende aumentar a participação na Multidisplay, lembrando que ela tinha já 50% dessa companhia e vai para algo em torno de 92%. A gente está falando aí de uma compra de cerca de 80 milhões de reais. Financeiramente é bem pequeno para a Cielo, mas estrategicamente é interessante, porque essa parte da Multidisplay tem a ver com as soluções móveis da empresa, que tem crescido bastante. Lembrando que a vendedora foi a Valid. A Valid ela era parceira da Cielo nesse business e agora está vendendo participação. A Valid já tinha comentado que vai focar em algumas linhas principais e vender alguns negócios onde ela tem participação minoritária, tá? Então fica aí o destaque para o aumento de participação da Cielo, ainda que financeiramente não tão relevante. Passando para a educação, o MEC ele analisa ali o reajuste de 8,5% para as mensalidades do FIES para o ano que vem. Lembrando que nesse ano foi travado em 6,5%. E também o MEC tinha falado ou declarado e obrigado as empresas a darem um desconto de 5% nas mensalidades do FIES. Como você tem esse desconto de 5%, o MEC está avaliando deixar e liberar um aumento maior para o ano que vem de 8,5% para as mensalidades de FIES, tá? Passando para a BR Foods, que anunciou um programa de recompra de ações, cerca de 1,7% do capital social, e é uma recompra curta de 180 dias, acaba ali em 24 de fevereiro do ano que vem. Para finalizar aqui, JHSF, que desistiu de comprar aí a participação no shopping Pátio Higienópolis, dadas as mudanças macroeconômicas, e ela tende a focar ali nos projetos já existentes, tá? De empresas é isso. E para finalizar aqui, só destaque de fluxo aqui na casa, na XP, os locais terminaram net vendidos em 35 milhões de reais. Destaque na compra para Cielo, BBSE, GGBR e Fibria. Destaque na venda para Petro, Ambev, Itaú e BBAS. Os estrangeiros terminaram net comprados em 60 milhões de reais. Destaque na compra para Ambev, BR Foods, Petro, UGPA e Embraer. Destaque na venda para BBAS. Também teve destaque da nossa mesa de BTC, aluguel. Principais demandas foram Petro, CSN, Usiminas e GGBR, as siderúrgicas já bastante demandadas essas últimas semanas. Para completar a lista, HGTX e CCR, tá? Esses foram os principais destaques aqui na nossa mesa da XP e BTC. A gente falou bastante de CPMF para a gente ficar de olho, e o PIB também, que mexeu bastante no nosso índice futuro, já caindo, tá, pessoal? Então, lembrando que a gente vai ter hoje o XP Connection às 11h30, a gente conversa um pouquinho mais do cenário macro e perspectivas aí para os papéis, bolsas e investimento como um todo, tá, pessoal? Então a gente se vê daqui a pouquinho. De qualquer forma, bom dia a todos e bom fim de semana. Um abraço.